O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos discípulos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. No domingo que passou, a igreja celebrou o último dia do Natal do Senhor, a festa do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão por São João Batista. Aquele batismo faz começar a história de Cristo, a sua história pública, a manifestação da sua pessoa, o mostrar de verdade a sua identidade, quem ele era. Lembrem que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado aos 30 anos por João. Só que a igreja, por uma questão de apropriação, coloca o batismo imediatamente após a sua epifania, para começar a meditar, a estudar a sua vida pública, para começar a meditar de verdade a solidificação da igreja. Desde segunda-feira, que a igreja vem meditando o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho segundo São Marcos, que nos falava, que nos mostrava dos primeiros passos de Jesus com a sua vida pública, dos seus primeiros momentos, se apresentando como Deus, como o extraordinário, como o sobrenatural. E é interessante que os primeiros momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vida pública, não é uma autoafirmação, mas é Ele construindo o alicerce da igreja, é Ele solidificando a fé da igreja,
É ele começando a fundar a Igreja Católica Apostólica Romana. E não existe outra chave de interpretação mais perfeita para esses evangelhos, senão a chave da eclesiologia. A partir da Igreja, nós vemos que todos esses atos de Cristo foram atos de fundação da sua Igreja, culminando no capítulo 16 do Evangelho segundo São Mateus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha Igreja. Só que vejam bem, a Igreja hoje não continua a liturgia com o Evangelho segundo Marcos, mas a Igreja hoje nos pega o Evangelho segundo São João, para que possamos meditar o encontro dele com Simão. Vamos ao texto. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. Os discípulos, antes de serem de Jesus, eram discípulos de João. Ele estava ali com os de seus discípulos e viu Jesus passar. E quando Jesus passou, João apontou: eis o Cordeiro de Deus, talia theos, ou seja, cordeiro na língua primitiva. Talia na língua primitiva tanto quer dizer cordeiro quanto servo. Eis o servo de Deus, eis o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tirará o pecado do mundo. Observem que, ouvindo essas palavras, os 2 discípulos que estavam seguindo João, eles deixam João de lado, sem cerimônia nenhuma, sem nenhum tipo de despedida, e vão ao encontro de Jesus. Por quê? Porque primeiro eles já estavam sendo catequizados, para que quando o Messias se manifestasse, eles seguissem ao Messias e deixassem de seguir João. Aqui é interessante porque é preciso que nós cristãos compreendamos que o homem de Deus, o diácono, o sacerdote, o bispo, nós somos instrumentos a levar o povo de Deus a Cristo. E vocês batizados, também na missão profética que receberam no batismo, são chamados a anunciar Jesus Cristo também em meio ao mundo, a apontar Deus. É uma pena que tantos consagrados disso se esquecem. É uma pena que o povo de Deus não toma consciência dessa missão de apontar Jesus para os pagãos, para aqueles que não conhecem a Deus. João aponta, eles vão ao encontro de Jesus. E vejam que eles vão ao encontro de Jesus, mas eles não se apresentam. Eles não mostram a Jesus quem eles são. Só seguem a Jesus, só vão atrás de Jesus. Só que uma coisa chama a atenção. Em meio àquela multidão, em meio àquela numerosa multidão, nosso Senhor enxerga aqueles dois espiritualmente para Jesus. Sai um pouquinho, Elizabeth, com esse menino em nome de Jesus. Observem que eles não apresentam nenhuma credencial, não se apresentam a Jesus, mas eles não são anônimos para Ele. Espiritualmente, nosso Senhor já os conhecia, de verdade já os tinha escolhido desde toda a eternidade, porque Deus é assim. Deus verdadeiramente vai preparando aqueles que Ele ama, por caminho muitas vezes não agradáveis, mas com o objetivo de nos fortalecer e nos fazer de verdade ser amados por Ele. E Jesus,
ao perceber que eles já estavam de verdade seguindo, nosso Senhor se volta para eles e diz: que estáis procurando? A pergunta de Jesus é essa: o que é que vocês estão procurando? Não é quem, mas o que. Não é quem, porque Jesus já sabia que eles já tinham encontrado a pessoa que eles queriam, e essa pessoa era ele, era Jesus. Jesus já sabia que os discípulos ali já tinham encontrado quem queria, que era ele. Só que o que nosso Senhor queria saber eram quais eram de verdade as motivações pelas quais eles estavam seguindo a Jesus. Porque podem ser tantas motivações. Se vocês param para pensar, nosso Senhor, Ele sempre atrai as pessoas com a esperança da salvação, e nunca de uma felicidade leviana sobre a terra, que passa pelos bens materiais. Nosso Senhor nunca prometeu a ninguém riqueza, de modo algum, de jeito nenhum. Alguns pastores, me desculpem a expressão forte, meio que mequetrefes do mundo, vivem a ludibriar a fé das pessoas. Basta vocês olharem, por exemplo, o comercial da Igreja Universal. Pessoas dizendo que antes não tinham nada e agora tudo possuem. Mas de modo algum, de jeito nenhum, nunca foi essa a missão de Jesus. Quem pensa que vai seguir a Jesus para arrancar algo dele, está caminhando de uma forma errada. Não está caminhando do certame que nos é proposto pelo Santo Evangelho. Quem quer seguir a Jesus Cristo tem que entender que o verdadeiro seguimento consiste na busca do encontro da felicidade sobre a terra, encontrando-se consigo mesmo e encontrando-se com Deus, e descobrindo aí o sentido de ser feliz. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos claro qual motivo nós também seguimos a Jesus, assim como os discípulos. Vocês vêm à igreja para encontrar com Ele. Assim como os discípulos, vocês vêm à igreja para encontrar com Jesus. É uma pena tão grande que muitos católicos não entenderam isso ainda. E alguns ficam perguntando assim: quem é que vai celebrar hoje? É o padre, é o seminarista ou é o ministro da palavra? Meu irmão, aqueça a sua fé. Independente de quem está celebrando, nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo. É a Cristo que vocês devem procurar na igreja de Deus, independente do instrumento insuficiente que está a pregar e anunciar o reino de Deus. Seja o padre, seja o seminarista, seja o ministro da palavra, o teu encontro deve ser com Jesus Cristo. Vocês devem vir à igreja por Cristo, não por padre, assim como eu não estou aqui nessa paróquia por vocês, mas por Ele. E nós temos que ter isso muito claro em nossas mentes. A nossa busca constante de crescer na espiritualidade, de crescer na vida de fé, é para encontrar nosso Senhor. Agora, claro, com os instrumentos que Ele nos coloca. Mas a motivação é sempre, de verdade, encontrá-lo e descobrir um amor que só Deus tem a nos oferecer, só Ele e ninguém mais. E os discípulos aqui respondem a Jesus assim, respondem com uma pergunta: Rabi, onde moras? Rabi, onde tu tens felicidade? Onde tu tens, Senhor, essa água para nos saciar? Onde, Senhor, de verdade moras? E observem que a resposta de Jesus, minha gente,
Não é uma resposta pontual geográfica. Eu moro ali em Cafarnaum, na rua X, na casa Y, não. O Senhor vai dizer: vinde ver. Ou seja, vinde experimentar, vinde estar comigo, vinde descobrir o sentido da vida, que consiste em caminhar e estar e permanecer na minha presença. Olha, meus irmãos, o primeiro sim a Deus é muito fácil, porque o primeiro sim vem recheado de esperanças. O primeiro sim sempre vem com um grande entusiasmo. Mais importante que o primeiro sim é permanecer nesse sim. É uma pena que tantas pessoas respondem com um sim a Deus tão generoso, principalmente a juventude. Mas depois o tempo vai passando e as pessoas vão como que se sentindo pesadas. Por quê? Porque não entenderam a quem serve. É por isso que eu sou uma pessoa, e quem trabalha comigo nas pastoragens, nos movimentos, e aqui desse púlpito, nas prédicas, eu já falei tanto para vocês, mas eu não aceito que ninguém sirva a Deus por obrigação. O serviço a Deus deve ser por amor. É uma pena que tantos só aparecem na igreja quando precisam de alguma coisa, quando querem arrancar de Deus alguma coisa, ou por consideração a alguém que faleceu, onde deveriam de verdade encontrar o caminho da casa de Deus por amor. O amor é o sentido, o amor de verdade é a busca sincera dessa felicidade. Nunca suportei ninguém servindo a Deus por obrigação. Quando alguém na paróquia diz assim: padre, eu quero deixar determinada função, eu tento orientar, tento procurar saber as motivações, e se mesmo assim a pessoa diz assim: padre, eu quero deixar, eu digo: deixe. Nunca implorei ou pedi ou obriguei ninguém. Da mesma forma eu estou na diocese de Janaúba de livre e espontânea vontade. Estou nessa paróquia de coração aberto de livre e espontânea vontade. Se fosse obrigado a estar aqui, não estaria. E se fosse obrigado a estar na diocese de Janaúba, também não estaria. Por quê? Porque o verdadeiro serviço, minha gente, é na liberdade. É na liberdade que nós devemos entender que devemos permanecer em Deus. E essa permanência que nos levará aos céus. E eles foram ver onde ele morava. Neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. É tão engraçado, porque um desses discípulos aqui é João. É João quem escreve o texto. E ele é tão pontual que nos coloca como que a sua biografia é um relato autobiográfico. Ele estava ali e fala da permanência e fala que ficaram com ele até as 4 da tarde. Só que André, irmão de Simão Pedro, que era discípulo de primeira hora de João Batista, André era um dos que ouviram João apontando. E André agora, depois de permanecer com o Senhor, ele corre e vai ao encontro de Simão anunciar: encontramos o Messias. Simão, encontramos aquele que nós esperamos há 600 anos. Esperamos aquele que realiza a promessa de Isaías. Simão, nós encontramos aquele homem que vem resolver todos os problemas de Israel, que vem restaurar o reino de Deus. Simão, nós vimos no seu olhar um brilho extraordinário, que nenhum homem nunca exalou, um odor tão maravilhoso, divino, que nós nunca sentimos. E André estava tão fascinado, mas tão fascinado pela figura de Jesus,
que André aqui convence e leva Simão a Jesus. Ó minha gente, na nossa vida a história é assim. Alguém nos levou até Deus e nós descobrimos o amor de Deus. Pode ser o pai, pode ter sido a mãe, pode ter sido um amigo, pode ter sido um conhecido, quem sabe a namorada ou o namorado, ou o esposo ou a esposa, quem sabe um filho. Mas alguém encontrou Jesus primeiro e do seu modo, do seu jeito de ser, nos indicou o caminho dos céus. Isso é gratificante aos olhos de Deus. Também você é chamado, sim, a ser um arauto do Evangelho, a apontar em meio aos pagãos o caminho do seguimento de Jesus. E são tantas pessoas perdidas, e são tantas pessoas desencontradas, e são tantas pessoas que perderam a razão de existir em meio ao mundo. E você é chamado a apontar o caminho a essas pessoas. Esposos, levem as vossas esposas a Deus. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Coloque como objetivo primeiro participar da missa dominical, para escutar aquilo que Deus tem a te falar. Você é chamado a ser pai de família, a salvar a sua esposa, a salvar os seus filhos. Esposas, vocês que muitas vezes não têm o privilégio de ter um marido religioso, que infelizmente não vem à igreja, rezem por esse homem que ainda não amoleceu o coração. Busque interceder diante de Deus e fale do amor de Deus, é a tua missão. Pais, falem do amor de Deus para os filhos. Filhos, falem do amor de Deus para os vossos pais, para que as vossas famílias de verdade sejam salvas um dia e possam todos se reunir no céu sem faltar ninguém. Estamos passando, cada dia nós estamos passando, cada dia é um dia menos da nossa existência aqui, e é preciso passar de uma forma plena, de uma forma perfeita, que nos faça alcançar verdadeiramente os céus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, esse Simão Pedro aqui, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus com entusiasmo de ver, de enxergar aquilo que André enxergou. Ele quer também enxergar aquilo ali. Só que é interessante porque no encontro de Jesus com André, Jesus se volta para André. Mas o encontro de Jesus com Pedro, o texto santo nos diz que Jesus olhou bem a Pedro. Aquele olhar que só Jesus tem, um olhar único, penetrante, um olhar de eternidade, um olhar tão sereno, aquele olhar tão humano que só poderia ser divino. E aquele olhar ali, a penetrar de verdade Pedro, a perceber quem era aquele homem, a conhecer as suas qualidades, os seus defeitos, a conhecer os seus pensamentos mais obscuros e também os seus pecados. Ali, nosso Senhor fez como que uma radiografia de Pedro e descobriu tudo a respeito de Pedro, que seria um apaixonado, mas que seria também um colérico, que seria alguém a defendê-lo, mas que seria também alguém a negá-lo, mas que seria alguém que em meio a essas divagações da vida seria incapaz de abandonar o Senhor. Por quê? Porque haveria de permanecer no amor de Deus. Não importa as quedas, as falhas, os defeitos, as dificuldades. O que importa para Deus na nossa caminhada é esse desejo de sermos cada vez mais de Deus, e assim lutando todos os dias para alcançar os céus. Nosso Senhor olha bem para ele e diz: Tu és Simão, filho de João,
tu serás chamado Cefas, Quefas, pedra. Vejam que o evangelho de hoje existe 3 adendos. Rabi, que quer dizer mestre. Messias, que quer dizer Cristo. E Quefas, que quer dizer pedra. Cefas, que quer dizer pedra. Aqui, as 2 missões se aproximam. Pedro, o humano que vai ser colocado à frente da igreja de Deus. E Jesus, Deus, que se faz homem para fundar essa igreja. Essa igreja que pertence a Deus. Só que vejam, meus irmãos e minhas irmãs, esse encontro de Jesus com Pedro é um encontro que faz com que Pedro escute a sua consciência, que faz com que Pedro de verdade escute a voz de Deus que fala ao seu coração. Vejam a primeira leitura de hoje, que coisa bonita. Samuel e Eli. Samuel está deitado e escuta uma voz: Samuel, Samuel. Ele pensa que Eli vai ao encontro de Eli. Não é Eli. Ele volta a deitar e escuta de novo: Samuel, Samuel. Ele pensa que Eli, descobre que não é e volta a deitar. Eli, um homem consagrado, maduro, entendeu que era Deus quem falava com Samuel e diz assim: Samuel, quando você escutar, responda assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel vai deitar mais uma vez, e quando escuta essa voz luminosa e extraordinária, Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mas escuta o quê? Aquilo que Deus tem a nos dizer. E como seria bom, meus irmãos, se dessa mesma forma que Samuel se colocou à disposição de Deus, nós também nos colocássemos à disposição de Deus a partir da igreja, a partir da fé, a partir daquilo que o Senhor, o bom Deus, nos diz, que existe uma razão pela qual Deus coloca no nosso desejo, no nosso coração, o desejo de virmos à igreja. E o desejo é que de verdade nós sintamos sede de Deus, nos preenchamos dele, que é de verdade o infinito. Ó meus irmãos, em tantos momentos da vida, nós iremos passar por situações que não entendemos, que não compreendemos, mas é preciso de verdade aceitar aquilo que Deus nos tem a falar. E por quê? Porque o autor sagrado, na segunda leitura de hoje, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: vocês são o templo, o santuário do Espírito Santo de Deus, que mora em vós e que foi dado por Deus. Minha gente, nós não somos só carne, não, nós somos espírito. E vai chegar um momento que nós seremos imunados. Imunados é ser enterrado. Vai chegar um momento em que esse nosso corpo não vai mais existir, até a ressurreição da carne no último dia. E o que haverá de verdade de existir será a nossa alma, o nosso espírito, que deve viver e estar e permanecer em Deus. Não podemos brincar com aquilo que é sagrado. Não podemos de modo algum brincar com aquilo que é divino. E essa igreja que nós estamos hoje dentro dela é sagrada. Essa igreja que nós somos nela batizados, é ela que nos dá os céus. E eu acho tão bonito essa igreja, porque ela nos acompanha desde quando nascemos até quando morremos.
Essa igreja nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas. Aqueles que são dóceis a Deus, a igreja intercede e orienta ao longo da vida. Aqueles que não são atraídos por Deus, ou melhor, aqueles que não conseguiram se sentir atraídos por Deus, a igreja tenta o tempo todo atraí-los. E no fim da vida, a igreja reza por aqueles que têm fé, que vieram à igreja, que viveram na fé. Reza também por aqueles que muitas vezes não quiseram saber de Deus e não quiseram permanecer em Deus. E por que a igreja é assim? Porque é mãe, porque é mestra. E o que me fascina nessa igreja é porque ela não abandona ninguém. Não abandona ninguém que de verdade é à procura de coração sincero. Mas essa procura deve ser sempre em vida. Por quê? Porque a igreja tem esse dom de nos atrair a Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa igreja, ela é espiritual. É nessa igreja que nós devemos ter prazer de servir a Deus, como nos diz o salmista hoje, desse Salmo 39. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Devemos ter prazer de servir a Deus. Devemos ter dignidade de rezar, de estar, de permanecer em Deus. Mas existe uma mística tão santa, tão bonita na nossa fé, que nós formamos uma única família, uma família grandiosa, dos homens e das mulheres, que devem rezar uns pelos outros, para que o reino de Deus aconteça. A igreja nos aceita como filhos no nosso batismo. A igreja nos alimenta com o pão da Eucaristia. A igreja nos torna adultos da fé com a Santa Crisma. A igreja de verdade nos convida a formar uma igreja doméstica com o sacramento do matrimônio. A igreja nos reconcilia com Deus na hora das nossas quedas com o sacramento da penitência. A igreja escolhe homens em seu meio para o serviço do altar. Os diáconos, homens consagrados por Deus. Os sacerdotes, homens consagrados por Deus. Os bispos, homens totalmente de Deus, para conduzir o povo ao encontro com Deus. E no fim da vida, a igreja ainda é capaz de preparar o nosso corpo para chegarmos aos céus. Na celebração das exéquias, ou no momento de que estamos agonizando, ocorrendo perigo de vida, com a unção dos enfermos. Essa é a igreja de Deus. Não nos abandona, por quê? Porque é corpo místico do Senhor, a nos orientar, a nos ajudar, a nos auxiliar ao chegar aos céus. Se você ama a igreja e Deus, a igreja vai rezar por ti. Mas se você não se atraído por Deus de verdade, a igreja vai continuar rezando por ti, pela tua conversão. A igreja é isso. E a igreja não faz distinção de fé de ninguém. Reza por todos, pedindo a Deus nosso Senhor que nos proteja essa humanidade decaída. E por que é assim? Porque Ele de verdade é o Messias, porque Ele de verdade é essa pedra, porque Ele de verdade é o Cristo, e a igreja é o seu corpo a nos conduzir para os céus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, é importante que nós entendamos que a igreja não é um templo de pedra, mas a igreja somos nós batizados, que formamos essa grande família que pertence a Deus. E é tão bonito porque a igreja, ela faz no mundo a vontade de Deus.
e continua no mundo a missão de Deus. Mesmo que tantos a reneguem, mesmo que tantos falem mal da igreja, mesmo que tantos não compreendam a igreja continua rezando por eles. E no fim da vida, a igreja continua intercedendo por eles. Basta um fiel, com fé, oferecer o santo sacrifício da missa. Nós que somos batizados, devemos tomar consciência que a igreja não é uma associação. Daqui a mais ou menos uns 15 a 20 dias, eu vou fazer 10 anos que estou com vocês. E durante muitos e muitos anos, eu preguei, anunciei e falei. A Igreja Católica não é uma associação, não é de modo algum clube de amigos. A Igreja Católica é o corpo de Cristo, de verdade é santa. É por isso que é a única instituição que tem mais de 2000 anos de história e que está de pé. Tantos impérios caíram, tantos e tantos reis poderosos caíram, mas a igreja permaneceu de pé. Por quê? Porque ninguém pode com ela. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes, como padre, eu me choco com a caridade da igreja. E muitas vezes eu digo assim: meu Jesus, como a igreja permanece de pé, mas o que eu sou? Nos meus 38 anos de vida, diante da igreja de 2021 anos de história, não sou nada. Sou um germezinho pequenininho, que ainda nem conheço com profundidade a fé da igreja. E sou grato a Deus, porque Deus nosso Senhor sempre nos instrui para que possamos voltar o nosso coração para ela, para chegarmos a Ele. Então tome consciência, você é filho da igreja. A igreja é chamada de porta dos céus. Se você amá-la, a igreja rezará por você. Se você não amá-la, a igreja rezará por você. Se você defendê-la, a igreja rezará por você. E se mal dela você falar, a igreja continuará rezando por você, porque a igreja tem um objetivo: nos levar aos céus. Eu rogo ao Senhor da vida que faça brotar nos nossos corações esse desejo de todos os dias servir a Deus, não por obrigação, mas por amor de servir o Senhor todos os dias das nossas vidas, encontrarmos o sentido da vida e sermos felizes. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Maria Mater Ecclesiae, Maria Mãe da Igreja, ela interceda por nós, para que eu, como sacerdote, cada vez mais tome consciência da minha missão de levar vocês aos céus. E que vocês, vivendo o sacerdócio comum dos fiéis, tomem consciência de defender, de amar a igreja e ajudar a igreja em todas as suas necessidades, para que cada vez mais ela se fortaleça, para nos indicar o caminho dos céus. Até os céus, meus irmãos, até a glória de Deus, contemplando-o face a face, tendo consciência que o caminho ordinário de chegar aos céus é o caminho da igreja. Por isso ela é corpo místico do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar a Deus nosso Senhor a nossa prece. Vamos elevar a Deus nosso Senhor a nossa profissão de fé, professando a santidade da igreja, professando a ressurreição da carne e professando também que todos nós cremos em Jesus Cristo, que é Deus feito homem e veio nos resgatar para nos elevar aos céus. Rezemos com fé.